Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, diz o Senhor. O reino do céu pertence aos que se parecem com eles. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 14. Vamos fazer nosso ato de amor a Deus. Por que devemos fazer o ato de amor a Deus? O parágrafo 2093 do nosso catecismo diz: a fé no amor de Deus implica o apelo e a obrigação de corresponder à caridade divina com um amor sincero. E lembremos que o primeiro mandamento justamente nos manda amar a Deus sobre todas as coisas. E o parágrafo 2094 conclui: pode-se pecar contra o amor de Deus pela indiferença, pela recusa de corresponder à caridade divina. Por isso, nesse ato de amor que vamos fazer com esse propósito de pedir até a ajuda de Deus para que possamos verdadeiramente amá-lo na mesma medida do amor dele em nós. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E vamos diante de Deus fazer o nosso ato de contrição, pedir perdão a Deus. Vamos pedir perdão a Deus justamente por não correspondermos ao seu amor, pela ingratidão, pela recusa formal de não corresponder a essa caridade divina, amor com amor, que é o que Deus espera de nós. O orgulho é o ato de opor-se ao amor de Deus. Portanto, vamos pedir perdão. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, peça-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Peça-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor. Enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículos 13 a 14.30, capítulo 16, versículos 5 a 13. Naqueles dias, um mensageiro veio dizer a Davi: as simpatias de todo Israel estão com Absalão. Davi disse aos servos que estavam com ele em Jerusalém: depressa, fujamos, porque de outro modo não podemos escapar de Absalão. Apressai-vos em partir
para que não aconteça que ele, chegando, nos apanhe, traga sobre nós a ruína e passe a cidade ao fio da espada. Davi caminhava chorando, enquanto subia o Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todo o povo que acompanhava subia também chorando, com a cabeça coberta. Quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem de parentela de Saul, chamado Semei, filho de Gera, que ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei, embora toda a tropa e todos os homens de elite seguissem agrupados à direita e à esquerda do rei Davi. Semei amaldiçoava-o, dizendo: vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste, e entregou o trono a teu filho Absalão. Tu estás entregue à tua própria maldade, porque és um homem sanguinário. Então Abisai, filho de Sárvia, disse ao rei: por que há de este cão morto continuar amaldiçoando o Senhor meu rei? Deixa-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei respondeu: não te intrometas, filho de Sárvia. Se ele amaldiçoa, e se o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe: por que fazes isso? E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: vede, se meu filho que saiu das minhas entranhas atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim. Deixa-o amaldiçoar conforme a permissão do Senhor. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a ventura em lugar da maldição de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 3. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Reze comigo. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam. Quanta gente se levanta contra mim. Muitos dizem, comentando a meu respeito: ele não acha a salvação junto de Deus. Reze comigo. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Mas sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta a minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor, do Monte Santo ele me ouviu e respondeu. Reze comigo. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Eu me deito e adormeço bem tranquilo. Acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem e furiosos se levantem contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Reze comigo. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia. Lucas 7,16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro
saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoninhado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos, uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoninhado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoninhado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoninhado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. E a primeira leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 13 a 14, pulando aí até o capítulo 16, de 5 a 13. Uma leitura que vai nos dar assim, um entendimento do quanto é necessário a paciência na luta, como Davi teve paciência. Naqueles dias, um mensageiro veio dizer a Davi: as simpatias de todo Israel estão com Absalão. Absalão era filho de Davi e tinha ciúme de Salomão. Ele temia que Salomão viesse a ser rei e veio justamente de forma prematura querer ser rei antes da morte de Davi. E Davi disse aos servos que estavam com ele em Jerusalém: depressa, fujamos, porque de outro modo não podemos escapar de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que ele, chegando, nos apanhe, traga sobre nós a ruína e passe a cidade ao fio da espada. E Davi caminhava chorando, enquanto subia o monte das oliveiras, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todo o povo que o acompanhava subiu também chorando, com a cabeça coberta. E aí, quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem
de parentela de Saul. Veja como o sangue de Saul tinha uma implicância com Davi. E esse homem chamado Semei, filho de Gera, ia proferindo maldições enquanto Davi andava, caminhava, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. E Semei amaldiçoava Davi, dizendo: vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. E aí Abisai, filho de Sárvia, disse ao rei: por que há de este cão morto continuar amaldiçoando o Senhor meu rei? Deixa-me passar-lhe e cortar a cabeça. Mas o rei respondeu: não te intrometas, filho de Sárvia. Se ele me amaldiçoa e o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe: por que fazes isso? Veja que Davi tomou isso como uma penitência. Ele aceitava aquele homem jogando-lhe pedra, porque ele estava ali se penitenciando. Aceitava justamente as injúrias e maldições daquele homem, Semei, que o amaldiçoava. E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: vede, se meu filho que saiu das minhas entranhas atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim, que era descendente de Saul, ele terá mais ainda razão de fazer. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria. Veja aí, a humildade de Davi. Ele estava ali a vigiar no seu caminhar. É isso que nós precisamos também muitas vezes. Nós muitas vezes nos impacientamos quando das muitas vezes injúrias que recebemos, das adversidades muitas vezes que se formam ao nosso redor. Muitas vezes nós nos impacientamos e perdemos até o controle. Davi se manteve controlado ali. Vamos pedir que Deus nos dê justamente isso de Davi nas nossas vidas, de andarmos com a cabeça erguida, embora aqueles que nos amaldiçoam façam com frequência, jogam-nos pedras, nós seremos como Davi, pacientes na resignação de aceitar o sofrimento, como uma penitência. Isso é difícil, mas é um treinamento que devemos fazer na nossa vida. E o Salmo responsorial, Salmo 3, levantai-vos ao Senhor, vinde salvar-me, porque numerosos são aqueles que me atacam. Quanta gente se levanta contra mim. Veja Davi falando aí no próprio Salmo que ele escreve. Muitos dizem, comentando a meu respeito, ele não acha a salvação junto de Deus. Davi, ele rezava para Deus. Os salmos que nós rezamos, como esse Salmo 3, foram escritos por Davi. E ele relata suas provas, inúmeras provas que passou. Mas isso ele conta para Deus. E devemos também fazer como Davi, não contar nossos problemas para ninguém, contar para Deus, porque Deus conhece o nosso coração e Ele há de nos livrar daqueles que nos atacam. E o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Do outro lado do mar significa território habitado por pagãos, os gentios, como nós já falamos aqui quando Jesus disse para os discípulos: vamos ao outro lado da margem. Então, o que aconteceu aí? Lá, Jesus vai se defrontar com um possesso, um possuído por demônios, que saiu na direção de Jesus, da região do cemitério, foi ao encontro de Jesus. Esse homem morava nos meios dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, diz a Escritura, nem mesmo concorrentes. O espírito que domina o possesso simboliza o poder opressor, que tira da pessoa a dignidade, que tira da pessoa a liberdade de pensar, que tira da pessoa a liberdade de agir livremente, tornando assim um povo submisso, que é mais fácil de dominar. E muitas vezes violento, como era esse homem. Muitas vezes tinha sido amarrado, diz as Escrituras, com algemas, correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes gritava, ferindo-se de pedras. Centralizar aí as palavras, dia e noite.
túmulos, montes, ferindo-se com pedras. Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormente. E Jesus dizia: espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. E aí a manada de porcos aparece e os espíritos impuros suplicam então: manda-nos para os porcos para que entremos neles. E Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Aí a gente pergunta: por que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos e os porcos se afogassem? Aí faz-se na memória do exército do faraó. Aquele exército que perseguia Moisés e seu povo, foram todos submersos no mar. Isso mostra o poderio de Jesus também sobre os inimigos de Deus, sobre os inimigos do povo de Deus e dos pobres e do necessitado. O mestre liberta o possesso e envia a legião para o fundo do mar, igualmente como foi feito com o faraó e seu exército. Então os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia, diz aí da palavra, espalharam a notícia na cidade. E as pessoas foram ver o que estava acontecendo e viram o endemoniado ali sentado, vestido, no seu perfeito juízo, e ficaram com medo. Então começaram a pedir que Jesus o quê? Fosse embora da região deles. Libertado o homem, agora este é dono de si, está sentado, vestido e em perfeito juízo. O homem curado pede para seguir Jesus, mas este o convida a ir para a sua casa e lá anunciar o que aconteceu com ele. Entre os seus, ele proclama as maravilhas que Deus lhe concedeu. E aí a gente vai dizer: Jesus desprezou aquele homem dizendo não? Não, Jesus Cristo aceitou que ele viesse, mas há diversos caminhos e diferentes maneiras de seguir o Mestre. E Jesus disse: começa pelos de tua casa, evangeliza lá. Jesus não espera que todos o sigam da mesma forma. O importante é que cada cristão passe a discernir o que Deus deseja de si. Jesus lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. O homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Vamos hoje fazer isso uma missão para a nossa vida também. Muitos estão aí a nos querer acorrentar, e o sistema está aí, o opressor, para subjugar o homem e torná-lo escravo do seu poder. Mas nós vamos, como este homem, nos libertar, indo em direção a Jesus. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia, de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concede para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém.
Quem reza se salve, quem não reza se condena. Quantas almas estão a se lamentar no inferno dizendo: era tão fácil a salvação, mas eu não rezei. Bastava eu ter rezado, eu me salvaria. Infelizmente, nós precisamos falar isso aqui. É triste, mas muitos estão a se lamentar assim. Portanto, vamos rezar aqui embaixo. Vou deixar o link das laudes, um link que vai estar a laude do dia e outras laudes para você rezar conosco, se você quiser rezar, no momento que você quiser rezar. Todos os dias estamos lançando uma nova laude para nós cantarmos o Salmo de Davi, os hinos, os cânticos, leitura com meditação, e assim fazemos também as preces, e assim fazemos e concluímos, dizendo no final, pedindo pela nossa salvação, e rezamos no início também, pedindo pela nossa salvação, numa oração ditada por Jesus Cristo, onde nós vamos suplicar pela nossa salvação. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom! A paz de Cristo, salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso, eu confio em vós, salve Nírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu, salve Santa Mãe de Deus.